bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, depois da cúpula que teve lá em Roma sobre os Acordos de Abraão, com mais de 30 representantes de vários países que estão ali para assinar, né? Tiveram ali para assinar um acordo, incluindo países da Europa Ocidental, Europa Oriental e países que até então a gente não imaginava, supunha que poderiam entrar nesse acordo, igual a Guatemala. Então a América Central também entra, Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e África. Quando chega em Roma, a coisa se torna assim expansiva de uma forma que vai chegar provavelmente até no Brasil esse acordo. Então, Israel sediará os primeiros Jogos da Paz de Exports dos Acordos de Abraão. Então, o Acordo de Abraão, quando foi assinado em 2020 e tal, lá em Washington, Donald Trump, Jared Kushner, Benjamin Netanyahu, visava até então só o Oriente Médio. Era um acordo que incluía questões econômicas e agora expandiu para religiosas e agora para jogos. A gente sabe que jogos chamam a atenção do planeta. Então, quando começa a ir para essa parte esportiva, uma luz vermelha que todo mundo vai ficar olhando, né? Um pisca-pisca ali. Então, assim, vai virar algo mundial, né? Já é, porque agora o Acordo de Abraão é o Acordo de Abraão para as nações assinado em Roma. Israel passa a sediar esse encontro dos primeiros Jogos de Paz do Acordo de Abraão. Um torneio inédito no espírito dos Acordos de Abraão será realizado em Israel em janeiro, anunciou a Embaixada dos Estados Unidos em Israel nessa semana. A competição de Exports na cidade de Tel Aviv, no centro de Israel, incluirá participantes do Estado Judeu, dos Estados Unidos e de todo o Oriente Médio, incluindo convidados especiais e jogadores importantes. Então inclui todos os países ali do Oriente Médio. Uns são times e outros são convidados especiais. Os organizadores anunciaram planos para incluir até 10 países nesse primeiro Abraão Accords Export Space Games. A competição terá participantes de Israel, Estados Unidos, Emirados, Bahrein, Marrocos e convidados especiais de jogadores de destaque. Solomon Group Arena, no norte de Tel Aviv, sediará o evento entre 26 e 28 de janeiro. O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Thomas Knight, que atua como co-presidente dos Jogos, destacou a importância de solidificar os Acordos de Abraão, incluindo conexões entre as pessoas. Quanto mais as pessoas se entendem, mais fácil é resolver as questões, principalmente entre os jovens. Vocês viram lá que o presidente da Ucrânia tentou na FIFA colocar sobre mensagem de paz e, enfim, não aceitaram, mas olha que visão. Eu não sei se ele sabe do acordo, né? Se ele faz parte do acordo, porque eu acredito que sim, porque está tendo um intermédio ali entre Ucrânia e Rússia para a paz. E isso provavelmente deve ser pelo acordo. E aí ele tenta pelos jogos, só que ele não conseguiu pela FIFA, mas agora tem esse Acordo de Abraão que vai incluir jogos. Esse torneio de exports é uma das muitas atividades culturais conjuntas organizadas em torno dos acordos, conectando-se com a juventude da região para garantir que os acordos sejam substanciais, acrescentou Nides. O Export é o nome dado às competições de jogos virtuais. É um fenômeno global crescente que atrai um público de até 400 milhões em todo o mundo, de acordo com estatísticas do setor. Então você vai vendo que vai incluindo outras pessoas também que gostam de jogos. 400 milhões é muita gente. Continuando falando do acordo, o presidente mundial do Likud, Daniel Danon,
Diz que é apenas uma questão de tempo até que um líder saia das sombras para criar a paz no Oriente Médio. Eu também acredito nisso, que essa pessoa já existe, ela já está ali, ela só não foi, como fala, revelada ao mundo como tal, mas ela já está atuando e o tratado está todo vapor, não tem como dizer que não está. Israel, Arábia Saudita normalizará os laços por meio dos acordos de Abraão dentro de um ano, afirma o ex-embaixador Daniel. O Benjamin também falou sobre isso. Não sei se vocês sabem, mas o Biden e a Arábia Saudita, eles estavam com as relações estremecidas e fica muito difícil a Arábia Saudita entrar sem a intervenção dos Estados Unidos. Então o Benjamin, ele vai ali conversar com o Biden para que ele volte a ter um relacionamento, os Estados Unidos, com a Arábia Saudita, para que o acordo possa sair. É apenas uma questão... Não, vou ver aqui, espero que veremos um acordo entre Israel e a Arábia Saudita no próximo ano. De acordo com o Times of Israel, dezenas de diplomatas, líderes empresariais e acadêmicos se reuniram no Abraham Accords Global Leadership Summit para discutir maneiras de expandir os acordos. A cúpula foi realizada em Roma com a participação de representantes de 30 países. É uma coisa inimaginável, é que chegou na América Central. Você vê a Guatemala entrando no Acordo de Abraão, né? Ela assinou ali com seu representante na cúpula de Roma, é algo impensável. Porque até então o Acordo de Abraão era para o Oriente Médio, só que se expande e se torna Acordo de Abraão para as nações, ou seja, todas as nações, ou pelo menos muitas, mas muitas vão entrar. E aí você vê os 30 países também, que engloba a América Central, que ninguém supõe, nem sonho pensava, Europa, aí eu acredito que a Ucrânia, a Rússia, que estão negociando paz, entra nisso daí, deve o Acordo de Abraão incluir elas também. E quem sabe, né, desce um pouquinho aqui para a América do Sul, não sei. Não sei se vocês sabem que o presidente Lula, ele teve vários encontros com o Papa. Ele é o presidente em transição. Então a gente vê que o Brasil provavelmente deve se incluir nesse quadro aí. É apenas uma questão de tempo até que líderes corajosos saiam das sombras e a paz total seja alcançada entre todos os filhos de Abraão, disse Daniel. Rezamos para que a semente que plantamos aqui hoje se transforme em paz e coexistência global sem precedentes e para as próximas gerações. Não tem como o Acordo de Abraão está chegando a nível que não tem como parar. Quando chega em jogos, quando vai atingir jovem, adolescente, já foi. É realmente o Acordo de Abraão para as nações. E também por ser assinado ali em Roma, nossa, é extremamente representativo. Roma no mundo, né? Até por uma questão espiritual ali dentro da própria Europa. Em 2020, Israel assinou um acordo de normalização com Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos e Sudão. Marrocos representa ali a África, né? Então você vê que é Oriente Médio e África. O Paquistão também quer entrar, quer uma reaproximação com o Estado de Israel. Aí você vai ver que a Ásia também entra. A relação entre a Arábia Saudita e Israel descongelou nos últimos anos. Riad considera o Estado de ocupação um aliado potencial contra o Irã e não um inimigo que ocupa terras árabes e muçulmanas. Além disso, o reino impôs restrições rígidas aos palestinos que vivem lá e prendeu muitos daqueles ligados de alguma forma a grupos de resistências legítimos. Então você vê que a Arábia Saudita, tirando a parte que ela quer que seja dividido Israel e se cria um Estado palestino, ela também interviu em vários problemas em relação ao Irã e terras árabes e muçulmanas, onde tinha algumas coisas que favoreciam os palestinos, entre aspas, e tirou essa resistência. E fora que a Arábia Saudita já negocia com Israel desde 2020, está ali à frente com Israel e Jordânia,
ou Israel e Arábia, para estar sob o comando ali no monte do templo. Então a Arábia Saudita é importante, é praticamente essencial. Ela tem que entrar. Daniel diz que acordos de Abraão trarão paz. Daniel diz que eles estão esperando que líderes corajosos saiam das sombras para trazer a paz aos filhos de Abraão. Então é isso, que Deus abençoe vocês.